Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Os primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca a excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes, que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um diálogo da Exame SG Summit. E hoje eu estou muito bem acompanhada aqui junto do Guilherme Setúbal. Guilherme é gerente de SG e RI da Dexco, também conselheiro do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e também conselheiro do Instituto Itaúsa. Então, Guilherme, é uma honra ter você aqui, muito bem-vindo. Obrigado, Mari. Oi a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui falando desse tema tão intrigante, tão apaixonante que é o ESG e falar um pouquinho de natureza também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E bom, o tema, né, da mesa de hoje, desse painel aqui, é a eficiência e o baixo custo das soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza é um termo, né, que foi formalizado, né, digamos assim, nos anos 2000, então faz aí um pouco mais de 20 anos. Porém, a gente sabe que soluções baseadas na natureza, né, essa prática, né, do ser humano se inspirar na natureza para trazer soluções é algo milenar, né, não é algo dos últimos 20 anos, é algo de muito tempo atrás. E obviamente a gente sabe também, esse termo, ele ganhou muita atração por causa dessa crise climática que a gente vive, né, não só climática, mas de perda mesmo de natureza, de biodiversidade. Então, enfim, não é à toa que a gente está hoje aqui, né, no ESG Summit falando realmente sobre esse termo e essas práticas, né, sobre soluções baseadas na natureza. E aí, Guilherme, para a gente começar, né, entrar um pouco mais, a gente veio conversando até um pouco antes, né, do diálogo sobre as práticas da Dexco, e que é uma empresa bastante pioneira no manejo florestal responsável, né? E que, de alguma forma, é um exemplo de soluções baseadas na natureza. Então, queria que você contasse um pouco para a gente do trabalho de vocês, e principalmente quando a gente fala do manejo da floresta mesmo. E é isso, por favor. Bom, maravilha, esse é um ótimo tema. Acho que a nossa base florestal talvez seja o grande ativo da Dexco. No Brasil, a Dexco é uma empresa de mais de 72 anos, a gente tem mais de 140 mil hectares de floresta plantadas no Brasil inteiro, né? E somos a primeira empresa do Hemisfério Sul com a certificação FSC. A gente tirou essa certificação em 1995, né? Então vai fazer 30 anos ali da certificação FSC da Dexco, a primeira. Nossa, né? Extremamente pioneiros, né? Extremamente pioneiros. Legal. Né? Isso permeia a Dexco desde então. Hoje a gente tem quase 100% das nossas florestas com certificação FSC, estamos em 99,8%, a nossa meta é chegar a 100%, então se arredondar a gente já bateu essa meta. Temos meta também de certificação dos nossos fomentados, que são os nossos terceirizados, que produzem a madeira e a gente compra, então a gente tem uma meta também de chegar a 80% dos fomentados também com a certificação FSC, desse manejo sustentável, que é muito importante, muito saudável para a natureza, né? A Dexco é uma empresa que também é muito preocupada com a sua biodiversidade, né? Investe muito tempo nisso. A gente está aqui em junho, né, no mês do meio ambiente, né? A gente fez aí algumas lives falando sobre isso dentro da Dexco também, para mostrar e realçar essa importância, né? E lembrando, a gente sempre fala que o melhor uso e eficiente, né, de você diminuir ou compensar as emissões de carbono é através da floresta. Não tem nada mais eficiente, né, e mais duradouro do que as florestas para compensar as emissões de gás de efeito estufa. Perfeito, e é exatamente uma tecnologia da natureza, né? Acho que não tem tecnologia mais da natureza do que a floresta, do que uma árvore. Acho que esse é o exemplo mais fácil da gente visualizar, né? Da gente pensar assim, como é um exemplo de uma natureza, né? De você usar uma solução baseada na natureza. A floresta, acho que a floresta é a solução mais eficiente, eficaz e conhecida de todos para ajudar nas questões de mitigação das emissões de gás de efeito estufa. Legal, muito bom. Guilherme, e agora falando um pouco sobre valor financeiro, né, e eficiência.
A gente também conversou um pouco, né, das práticas da Dexco de forma geral, e aí eu acho que extrapolando um pouco, não só o manejo florestal, mas vocês também têm práticas ligadas à questão de resíduo, né, de alguma forma. Você pode contar para a gente um pouco de algum exemplo e falando também como isso trouxe mais eficiência e geração de valor financeiro, aí no caso? Maravilha, a gente tem um exemplo muito bacana que fala exatamente sobre isso, né? Bom, deixa eu tentar aqui tangibilizar e exemplificar para vocês. A gente tem em todas as nossas plantas o que a gente chama de ETE, né, que é uma estação de tratamento de efluentes. Né, e na nossa divisão madeira, a gente faz o tratamento da nossa água dos efluentes. Esses efluentes, após tratado, ele tem um resíduo ali de madeira nele. O que a gente faz? A gente pega esse resíduo de madeira, adiciona nele também o que a gente fala das cinzas da caldeira, né, não é uma cinza de carvão, uma cinza da caldeira, da queima de biomassa das nossas plantas da divisão madeira. Esses dois compostos a gente coloca numa compostagem, trabalha em cima dele, né, e esse produto final, após essa compostagem, a gente usa ele como adubo da nossa natureza para produção das florestas, para o crescimento florestal. Então esse é um ótimo case, que é o que? Uma solução baseada na natureza, né, que trabalha na economia circular e tem um ganho financeiro para a companhia, porque eu não tenho descarte de resíduo. Então antes dessa solução, esse produto da ETE, né, mais as cinzas da caldeira, que a gente chama assim, eram produtos que a gente tinha que destinar a um aterro. Então tinha um custo financeiro disso aqui. Perfeito. Além de tudo, o adubo, né, o fertilizante que a gente usaria na base florestal, a gente também teria que comprar. A gente não tem, a gente usa internamente. Então esse é um ótimo case de economia circular usando soluções baseadas na natureza. Então ele mostra eficiência, ele mostra um ganho financeiro. E de novo, né, acho que é legal também tangibilizar e falar um pouquinho desse case, porque ele mostra que a solução na natureza ela tem um efeito financeiro também. Não é só um efeito de você também não destinar no resíduo, diminuir as suas emissões. Você também tem um case de ganho financeiro em cima disso. Perfeito, com certeza, com certeza. Eu acho que tem um outro termo também muito ligado às soluções baseadas na natureza, que é biomimética. Talvez, né, quem está aqui com a gente já tenha ouvido falar ou não, mas biomimética fala sobre como a gente inova se inspirando na natureza, de alguma forma, né, muito conectado com o SBN, né, as soluções baseadas na natureza. E aí falando um pouco do setor, acho que da Dexco, né, um setor de construção, reforma, decoração, design. Como que você enxerga, acho que dentro da empresa, mas o próprio setor, essa inspiração de alguma forma na natureza em relação à função, à estética, a cores, a design, enfim, como que vocês veem isso? Eu acho que é muito interessante, né? Quando você pensa na parte de design, na parte de criação, a natureza é uma grande inspiração, né? A gente talvez não perceba e não visualize, mas quanto das cores que a gente usa hoje nos nossos produtos, né, na nossa parte de porcelanato, elas são inspirações da natureza, né? São cores, são verdes inspirados numa floresta, na natureza, numa árvore, num solo, né? Então, assim, de novo, acho que a natureza, ela é uma grande inspiradora de design, né? De design dos produtos, principalmente na parte de porcelanato. Então é um grande exemplo de que a gente usa ali inspirações, né? Os próprios criadores de marcos, produtos, os arquitetos, né? Os decoradores usam a natureza como uma grande inspiração para fazer ali os seus ambientes, vamos dizer Total. assim. E a estética da natureza, acho que não tem nada mais bonito do que a própria estética da natureza, né? Não, e as diferentes cores, né? Acho que é muito bacana, porque você vê que cada floresta tem sua cor, que cada solo tem sua cor. Então é muito bacana ver como essa natureza influencia também as peças de decoração, né, de todo o setor de construção civil, os produtos da Dexco como um todo, de porcelanato, os ambientes. Então é muito bacana ver tudo isso. É muito, Total, as né? tonalidades, com certeza. E aí, Guilherme, indo um pouco mais, acho que para o campo de políticas públicas, né? Só para a gente, não é exatamente o foco aqui hoje, mas eu acho que vale trazer isso, né? A gente está falando de soluções baseadas na natureza. A gente vive um momento de mundo com as mudanças climáticas que, infelizmente, a gente vem lidando com a ocorrência de eventos extremos cada vez maiores, né? Então, temos aí o Rio Grande do Sul agora, acontecendo, né? Porque ele não aconteceu, ele ainda está acontecendo. E eu acabo vendo muito pouco essa discussão de soluções baseadas na natureza nas políticas públicas, de alguma forma. E aí, queria também ouvir um pouco de você, né? Como que você acha, né, de alguma forma, que as soluções baseadas na natureza poderiam ajudar, não a deixar que uma tragédia dessa acontecesse, mas a remediar um pouco, a mitigar um pouco, né? Acho que esse ponto importante, assim, acho que uma tragédia dessa natureza, ela não conseguiria ser evitada, enfim, pelo menos pelo que eu conheço, assim, é muito difícil ser evitada. Exato. Mas com certeza a gente tem mecanismos para mitigar
né, o impacto dessa tragédia na vida das pessoas. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo que a gente viu aqui, aí a gente pode até, né, quem tiver curiosidade vai pesquisar no Google e vai ver o que eu estou falando. Você pega as regiões florestais, no final foram as regiões que acabaram sendo menos atingidas, como, né, afetadas como um todo. Por quê? Porque a própria floresta absorve essa água. Né? Você não vê a gente viu as imagens que a gente não viu florestas debaixo d'água, porque a própria constituição da floresta, ela absorve a água, o solo, né? Elas são planícies relativamente grandes, né? Então ela conseguiu ter a dispersão da água. Então quando você pensa na solução baseada na natureza, você vê que a própria floresta em si, ela acabou sendo um grande mitigador, né, do impacto nas regiões específicas, né? De novo, não estou falando que assim, a floresta evitou a tragédia, não é isso, mas a gente teve uma questão de mitigação, né, nos solos que tinham essa base florestal. O Vale do Taquari é onde a Dexco tem uma planta, né, que foi impactada, não a planta em si, né, mas todo o seu redor. Acho que é interessante falar aqui nesse caso, também pegando um pouquinho com o gancho com riscos climáticos, Mari. Nós, Dexco, temos um planejamento para riscos climáticos para todas as nossas plantas. Né, a gente sabe, né, ou pelo menos a gente, né, através dos estudos, a gente imagina quais são os impactos possíveis que possa acontecer em determinado volume de chuva. O primeiro detalhe é que no Rio Grande do Sul choveu 7 vezes mais do que o nosso pior cenário. Então quando a gente traçou o pior cenário, choveu 7 vezes mais do que a gente imaginava como pior cenário. Para a gente entender o tamanho da tragédia que foi. Perfeito. Né? Mas a planta da Dexco, ela ficava num vale, né? Fica no Vale do Taquari, ela ficava em cima. Então a gente já imaginava, e de fato aconteceu, que a planta em si não ia ser afetada. Porque você tem o Rio Taquari, que, né, muitos vão lembrar, foi o rio que transbordou, mas ele transbordou, mas ele não chegou até a planta, como a gente já, né, como eu mencionei anteriormente, como a gente já previa. Legal. Né? Só que o impacto, né, pessoal, foi interessante de pensar que, tudo bem, não impactou a planta, mas impactou os colaboradores, impactou o fornecimento de comida e água, impactou a chegada de matéria-prima, todo ao redor através das estradas. Então a planta da Dexco, mesmo não sendo afetada, ela ficou 5 dias parada por conta disso. Né? E 5 dias ainda é muito pouco para o que aconteceu, né? E a gente também, né, de novo, né, por uma razão triste também, a gente já tinha um protocolo que a gente usava com os nossos colaboradores, que foi oriundo da tragédia de Recife, que teve alguns anos atrás, no começo de acho que 2 ou 3 anos atrás, teve uma tragédia, talvez não dessa magnitude, mas muito concentrada em Recife, região, onde tem uma planta na região de Cabo de Santo Agostinho, e a gente já tinha um protocolo de ajuda aos colaboradores quando isso acontecesse, né? Então, por uma razão ruim, que teria sido, né, um ocorrido numa outra planta, nos ajudou, né, a ser rápido, né, na questão de auxílio pelos colaboradores, que a gente viu quanto isso é importante. Né? Quando a gente pensou, né, no caso de Recife, por exemplo, a gente teve casos de colaboradores que falavam que não tinham roupa para ir trabalhar. Né? Então a gente viu a gravidade da situação. Né? Então ter esse protocolo pronto, né, ter uma questão de entender os riscos climáticos que cada uma das plantas tem, é muito importante para a gente mitigar financeiramente isso. Né? Lembrando que para quem está muito a par do tema, do setor, né, e das regulamentações, a gente está chegando, o FRS 1 e S2 está chegando aí, né, ano que vem já vai ser opcional, mas para o ano de 2026, referente ao ano de 2025, vai ser obrigatório as empresas reportar. Então quem não tiver com isso no radar, é muito importante colocar isso no radar, que vai ser cada vez mais um requisito importante na tomada de decisão dos seus investidores e da própria continuidade dos seus negócios. Legal, muito bom. Eu adorei esse exemplo que você trouxe, queria até entrar um pouco nisso, mergulhar um pouco nisso, porque você disse, vocês tiveram, né, uma tragédia climática, né, em Recife, e aí vocês de alguma forma aprenderam, né, viram as consequências e falaram, opa, isso é um risco, que pode ter esse risco em outras regiões, vamos de alguma forma se adaptar e se preparar, né? E hoje a gente fala, quando a gente fala, né, de mudanças climáticas, quem está aqui com a gente provavelmente sabe, a gente fala tanto de mitigação, como você mitiga, né, a emissão climática, diminui, né, a emissão de carbono, e como você se adapta. Então, considerando, opa, já está acontecendo mudanças climáticas, o que eu posso fazer no meu negócio? E foi exatamente o que vocês fizeram, de alguma forma. Você ter um protocolo para uma tragédia ambiental de alguma forma, a empresa já se adaptando, né, a mudanças climáticas. E eu queria te perguntar justamente disso, você citou o mercado, né, eu queria entrar nisso. Como que você está vendo, né, o mercado, e aí que é muito sua praia, né, os investidores, qual que tem sido o olhar deles em relação a risco ambiental, né? Como que você tem visto isso? Acho que tem uma forma crescente, né, de olhar para riscos ambientais, para riscos climáticos, né? Quando você pensa numa escala aqui, né, eu sou
também, né, como a Mariana falou, eu sou head de relação com investidores da Dexco, então eu já vejo esse movimento principalmente muito mais forte na Europa, né, mas cada vez mais chegando aqui no Brasil. E é interessante que teve um investidor que nunca falou comigo sobre esse assunto risco climático, mas quando aconteceu o Rio Grande do Sul e sabia que a Dexco tinha uma planta lá, me ligou correndo para saber. Né, eu até brinquei, tá vendo quando a gente fala de riscos climáticos, que muitas vezes vocês não dão talvez a importância devida ao tema, tá ali como ela pode afetar vários negócios e andamento das empresas como um todo. Né? Mas acho que o ponto importante aqui é que, de novo, né, as empresas não são capazes de evitar o risco climático. Mas você usou uma palavra muito feliz, Mari, adaptar, né, a empresa a este cenário de possíveis riscos climáticos e ver como que você vai poder eventualmente mitigar, né, os riscos climáticos. Né? De novo, você não pode evitar, mas você tem vários mecanismos de você pode mitigar. Né? E esse é um assunto que está cada vez mais crescente nas discussões com os investidores, né? Os próprios reguladores brasileiros, né, tanto CVM como B3, têm cada vez mais subindo a régua em relação a esse tema, né, botando, como eu falei, a FRS1, S2, é um exemplo clássico, já estão falando aí de S3, S4 em breve, né, e não vai parar por aí, mas é muito importante, né, e a Dexco, a gente tem essa área de ESG junto com o RI, pensando muito mais também, já pensando nesse futuro, que é cada vez mais integrar o ESG, os riscos climáticos e os riscos de natureza, né, no seu balanço financeiro. Como que você vai demonstrar isso, né, para colocar de fato o risco real, né, e como você vai mitigar? Né? Lembrando, quando a gente fala de riscos climáticos, a gente pensava lá atrás, e foi muito relevante em 2015, 2014 e 2015, né, a questão da falta de água. Né? Não chovia. Qual foi a consequência? Muitas empresas tinham problema de abastecimento de água. Né? E acho que o ponto interessante aqui, pegando o gancho, Mari, é assim, quando você pega água e energia, eu vou dar o exemplo de como elas afetam de forma diferente. Água. Você pode morar em São Paulo no Jardim, você pode morar em Parelheiro, você pode morar em qualquer lugar. Quando faltou água, não adianta você estar no Jardim e falar que você paga o dobro pela sua conta d'água. Faltou água para todo mundo. Para aquela região inteira. Não era questão de preço. Né? A água não foi para o preço, ou seja, quem pagou mais recebeu água naquele dia. Não, se a Sabesp cortasse o abastecimento de água na região, seja ela qual for, e seja para ela qual motivo, não tinha preço que você conseguiria compensar isso. Né? Já no caso de energia, não, a energia foi para preço. Quem vai lembrar que em 2015 o preço da energia elétrica disparou no Brasil por conta disso. Então você vê que, né, no mesmo evento climático que foi a seca, água e energia tiveram resultados financeiros diferentes. A linha de energia das empresas subiu muito. Eu lembro que da Dexco a gente, sei lá, se eu não estou enganado, gastou uns 100 milhões de reais a mais no ano em questão de energia. Por conta disso. Né, por conta, não da energia contratada que já existia, mas da questão da tarifa de transmissão, do que a gente chama de TUSD, da tarifa de transmissão de energia, então impactou diretamente o painel da Dexco. E na água, né, a gente tem todo o abastecimento de água por poço, por outorga, abastecimento, enfim, local, a gente sabia como que era, mas assim, a gente tinha esse mapeado, né, empresas que não tinham mapeado poderiam ter parado a planta por conta de uma falta de água, por exemplo. Que era uma coisa inimaginável alguns anos atrás. Né? Nossa, inimaginável alguns anos atrás, perfeito. E é exatamente o que você falou, a crise climática ela não tem fronteira, né? Então a gente está realmente no mesmo planeta, no mesmo barco e está todo mundo, né? A gente está todo mundo lidando com essas consequências. Eu queria entrar um pouco mais, você falou na questão, né, de como a gente está hoje, né, começando realmente a monetizar, né, os riscos ambientais, entrando no balanço. Queria te ouvir um pouco mais em relação a isso também, a mercado, né? Como você tem visto, é o que você falou, a CVM, por exemplo, está puxando, né, a régua, né, está elevando a régua, e as empresas estão tendo que se organizar e responder a isso, né? Como que você tem visto esse movimento? Porque é algo de alguma forma recente, né? Então, de alguma forma, o mercado tendo que falar também uma língua nova de meio ambiente, e também o meio ambiente tendo que também colocar número mesmo e colocando no balanço. Não, ótimo ponto, Mari. Acho que tem um termo que eu gosto de usar que eu chamo de a monetização da sustentabilidade. Perfeito. Né? De como a gente conscientizar, né, que a sustentabilidade não é um centro de custo ou de despesa, e sim um centro de geração de valor. Né? E cabe às respectivas áreas de sustentabilidade das empresas, às próprias empresas, explicar isso, mostrar isso de forma efetiva. Né? Tem um exemplo que a gente usou recentemente, teve até um case que a gente lançou agora na Reinvestir, que é muito bacana, de a gente pensar nessa questão de resíduos, emissões, custo financeiro e ganho como um todo. Né? Um case que a gente chama do Pitcher,
né, que ele é basicamente, né, que ele foi uma ideia que surgiu dentro dos colaboradores da Dexco. O mais legal dessa ideia foi uma ideia que não surgiu no que a gente fala escritório central da Dexco na Paulista, surgiu dentro da planta por quem está lá guiando o dia a dia da Dexco. Que legal. Né, que consegue perceber, né, isso surgiu através de um desafio que a gente chamou de inovabilidade, que era inovação e sustentabilidade. A gente lançou exatamente há um ano atrás, no mês do meio ambiente, de junho de 2023, que era fazer um lançamento de um programa que ganharia a proposta ou a sugestão que desse mais retorno para a companhia em todos os aspectos. Perfeito. E né? para dentro da empresa. Dentro da empresa. Os próprios colaboradores que, vamos dizer assim, que se inscreviam e descreviam o case e a gente ia lá testar se ele de fato era efetivo e quanto que ele ia gerar de resultado para a companhia. Nossa, ótima forma de trazer inovação para a sustentabilidade dentro da E foi legal, Mari, porque o resultado final, eu confesso que nem no meu melhor cenário eu imaginava que a gente fosse conseguir um case tão bacana, né? Eu lembro que teve mais de 1.000 cases escritos, então várias pessoas, né, se dedicando para isso, é muito bacana, tem sua recompensa, né? Então isso é muito bacana também, é uma forma de você movimentar a companhia, né? Sim. Inovabilidade não foi por acaso, né? Então a gente tem ouvido cada vez mais essa palavra da inovação com sustentabilidade, né? E o case vencedor foi um case que foi lançado entre duas marcas diferentes dentro da Dexco, né? Então DEC e Castellato, com 2 processos produtivos diferentes, mas só mostra quanto é importante essa sinergia industrial para a gente conseguir, né, ter essa ideia e desenvolver o case. Então basicamente a gente tinha uma grande dor na Dexco, que eram os resíduos gerados pelas louças da DECA. Então as louças, né, não aproveitadas, né, por qualquer problema estético, ela tinha que ser triturada, né, enfim, ido para um aterro. Você faz o quê? A gente pegou esses resíduos de louça, né, e descobrimos que ele poderia usar como matéria-prima para a produção da Castellato. A Castellato é uma empresa, é uma marca dentro do nosso portfólio Dexco, que a gente fala que é um processo de concreto arquitetônico. Né? Então ela é tipo um revestimento, né, nobre, né, e a gente descobriu que o quê? Esse resíduo da louça, né, essa geração de resíduo da louça, que anteriormente tinha, além de tudo, um custo financeiro de você levar isso até o aterro, além, né, do custo ambiental de você ter uma emissão e uma geração de resíduo, né, esse resíduo ele virou uma matéria-prima para Castellato, né, para a produção desse pitcher, que é esse produto específico. Então, um case muito bacana, no qual você evita a geração de resíduo, evita o custo de resíduo e barateia a matéria-prima, porque essa matéria-prima era comprada de outro fornecedor, agora a gente faz totalmente in-house. Então, a DECA Louças vende esse resíduo que vira uma matéria-prima para Castellato e ela compra num preço. Então, ela é um case ótimo, que fala totalmente sobre economia circular, fala sobre inovação, né? Fala sobre a importância de entender os processos produtivos e, de novo, desafiando a empresa, que tem muita coisa in-house que a gente percebe que a gente só consegue quando a gente se desafia. Como eu dei o exemplo da solução baseada na natureza, né? Do resíduo da ETE, mais as cinzas da caldeira, né? Que vira adubo, né? Pro manejo florestal. Então, tem vários cases assim, né, pessoal? A gente, de novo, obviamente não é... Estamos falando de alguns cases, mas acho que é um trabalho constante. E, de novo, a gente consegue ver que existe a monetização da sustentabilidade, ou seja, esses cases, eles geram valor financeiro para a companhia. Assim como várias das nossas plantas, a gente fala que é circuito fechado, né? Ou seja, a própria água circula e a gente faz o reuso dessa própria água. Ela não é só bonito de contar aqui no ESG Summit da Exame, bacana contar isso, mas tem um ganho financeiro, eu gasto menos água, eu fico menos dependente de água de terceiros. Então, quanto menos eu depender, né, da água de terceiros, muito mais sustentável para a Dexco como um todo. Sem dúvida. Né? Então, acho que essa mentalidade de inovação, essa mentalidade de sustentabilidade ESG tem que cada vez mais premiar as companhias e elas vão ver, cada vez mais elas geram retornos financeiros muito bons para as companhias como um todo. Perfeito. E é o que você falou, é ganho realmente de eficiência e aí gera valor financeiro. É isso, né? A gente pensa, às vezes a gente pensa muito no ESG, né, às vezes em produto, né? Mas quanto a eficiência, quando você tem um processo mais produtivo, que você usa menos matéria-prima, usa menos resíduo, diminui as emissões, ela pode gerar também valores financeiros muito bons para a companhia como um todo. Perfeito. E no caso ainda do case acho que você trouxe, ainda gerou um engajamento interno
enfim, cultura de ESG, cultura de sustentabilidade, é muito legal isso, É muito né? legal, e aí é Muito importante legal. as pessoas serem reconhecidas, né? Exato. Acho que quando a pessoa que Público que interno, ganhou o né? público interno, o que ele mais queria, pô, era esse reconhecimento, Exato. né? De Exato. ver nesse engajamento, né? De você ter lá, a gente tem né? Esses cases, eles são divulgados de um programa, né? Num evento com toda a alta administração da companhia. Então, de novo, a gente entende que isso é um valor importante para a companhia. Inovação Total. faz parte Total. dos nossos pilares de cultura. Legal, muito bom, Guilherme, muito bom. Bom, vamos falar um pouco de mercado de carbono Vamos agora, mudar um pouquinho, continuar no mesmo tema de alguma forma, né? Soluções baseadas na natureza ainda, mas enfim, mercado de carbono, a gente tem, acho que vivido aí nos últimos, somente 2 anos, impressionante, acho que nunca se falou tanto de carbono, mercado de carbono, não só, enfim, nas COPs, políticas públicas, as empresas, né, Net Zero e por aí vai. Queria ouvir um pouco de você, né? Acho que qual que é um pouco sua visão, né, hoje, tanto da importância mesmo do mercado de carbono, de ter um mercado regulado no Brasil ou não, e como vocês têm, de alguma forma, vocês como empresa, Capital Aberto, vocês estão acompanhando um pouco esse avanço aí dessa discussão toda. Vamos lá. Acho que esse é um tema muito importante, né? A regulamentação, o mercado de carbono regulado, ele vai ser um fator muito importante para o desenvolvimento, né, das companhias como um todo e para esse tema de emissões que vai ser cada vez mais relevante, né, dados os eventos climáticos que a gente tem acompanhado aí cada vez com mais frequência, né? Ele é um tema complexo, ele é um assunto complexo, né? Ele tem várias nuances, Sim. né? Até qual que é a data base que você vai fazer, né? Empresas que já andaram muito nesse tema, como que ela vai conseguir andar mais? Empresas que não fizeram nada vão ser beneficiadas, porque qualquer passo que ela vai dar, ela vai gerar muito crédito de carbono. E quem já fez todo o trabalho anterior e não teve esses créditos podendo ser compensados, Sim. como que vai fazer? Ele é muito tricky, né? Cada um dos setores tem as suas peculiaridades. Então pega um setor florestal como o nosso, né? Hoje, pela regulamentação, todas as nossas florestas de uso contínuo para nossas operações não são contabilizadas em termos de potenciais emissões para crédito de carbono. Então, as florestas que a gente corta, né, e planta dentro do nosso dia a dia de produção de painéis florestais não estariam elegíveis na regulamentação hoje ao crédito. Somente as florestas nativas, né, que não têm esse uso operacional, vamos chamar assim. Né? É uma discussão que isso está na IBA. Então, como que a gente participa dessa discussão toda? Né? Através das associações nas quais a gente está inserido. Então, a gente pode participar através da Anfacerc, de investimento cerâmico, através da Abramática, de materiais de construção, principalmente através da IBA. Né? Então, tem uma pessoa dentro do time que trabalha comigo, que é um especialista nisso, que acompanha. Né? A gente tem um time de relações institucionais também que está acompanhando toda essa discussão, seja das PLs, desde a época da PL, acho que era 528 do Marcelo Ramos, que foi feita ali antes de 2020. Né? E, de novo, só a complexidade do tema mostra como ela vai e volta. Né? O governo teve que fazer um decreto, enfim, agora a gente está procurando a regulamentação, mas, resumidamente, acho que é muito importante, né? Acho que a gente tem que ouvir todos os stakeholders, tem que entender os impactos, né? E eu prefiro que essa PL, né, ou essa regulamentação ande de uma forma talvez mais lenta do que a gente gostaria, mas que ela cause menos distorção e ela, de fato, ela vai trazer uma melhora para o mercado, né? Porque existe um grande risco ela ser muito benéfica para alguns setores específicos, né, e com efeitos ruins para outros setores, que não necessariamente seja a melhor composição. Perfeito. Né? Então, acho que enfim, eu acho que, como eu falei, acho que ela é super importante, né? Carece sim uma discussão profunda. Perfeito. Né? A Dexco acompanha isso, né? Essas discussões, mas a gente não comprou nem vendeu nada de crédito de carbono por enquanto. Legal, muito bom. E é o que você falou, tem uma discussão grande também dos setores, né? Tem setores que estão dentro da pele, tem uns que estão fora, enfim, acho que tem uma discussão boa aí para ser feita. É complicado, né? Então, é complexo. Assim, é complexo. É complexo, né? Não é simples, não é simples, mas com certeza a gente espera que avance, né, de alguma forma, acho que é bom para com certeza, acho que o mercado de carbono vai beneficiar muito, né, questão mudanças climáticas, Brasil, mundo, enfim. Guilherme, agora caminhando para a gente finalizar nossa conversa, você também é conselheiro do Instituto Itaúsa, né, que tem uma atuação bem interessante quando a gente fala de sustentabilidade, produtividade. Então, queria ouvir um pouco, o Instituto tem uma atuação um pouco mais recente.
que você contar um pouco para a gente qual que é essa atuação, né, e um pouco de que forma vocês escolheram também essa atuação, porque o Instituto poderia fazer muita coisa, né, então teve uma escolha aí desse direcionamento. Vamos lá, falando um pouquinho do Instituto Itaúsa, né, o Instituto Itaúsa, ele foi lançado em 25 de setembro de 2023, então não temos nenhum ano ainda de existência, né, apesar de a gente ter feito muita coisa nesse período. Né, o Marcelo Furtado, que lidera o Instituto, ele é super atuante. Um super nome, né? Super nome. Área, sem dúvida. Foi muito bacana porque a gente tem muitos institutos no Brasil que atuam em causas muito importantes. Né, o Instituto Gerdau em questão de moradia, você tem institutos trabalhando na educação, Fundação Itaú Social, sem dúvida. Grupo Ultra, tem vários aqui nomes, eu posso ficar listando aqui 20, 30 institutos que trabalham em várias causas, mas a gente foi ver que nenhum trabalhava nessa causa de sustentabilidade com o meio ambiente, né, sustentabilidade, produtividade e meio ambiente. Legal. Né? Então, são causas que têm grandes correlações, né? Foi interessante, porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, legal, mas o que tem a ver produtividade com sustentabilidade, meio ambiente, né? Não é uma coisa meio óbvia, né? Eu vou, até no final da minha fala, vou trazer um exemplo pra gente, exemplo que daí, quando eu fui discutir internamente, o pessoal da DEX falou, não, eu tenho um case aqui legal para mostrar para vocês que a gente usou a produtividade gerou sustentabilidade, né, e em relação com o meio ambiente, vou falar isso depois. Mas, de novo, né, a produtividade é muito importante, né, o crescimento dos países está muito ligado a ganho de produtividade. Perfeito. Né, e o ganho de produtividade, ele vai levar o quê? Sustentabilidade, né, ele vai gerar valor para o meio ambiente. Então, assim, a produtividade acaba sendo uma coisa muito importante, né, para o crescimento econômico do Brasil. Então, era uma forma da Itaúsa, né, através do seu instituto, tá trabalhando uma coisa que também é super relevante para o seu portfólio de empresas no que ele atua. Né? E eu acho que acho que até um ponto, quando você traz produtividade e eficiência para a sustentabilidade, você garante que a sustentabilidade tenha perenidade. Né? Exato, né? Então é muito bacana, né? E aí, quando a gente pensa nesse exemplo, né? Eu até falei isso no dia que a gente lançou o Instituto, que a gente tem um case na Dexco, na nossa floresta de Agudos, que foi o seguinte, o ganho da produtividade florestal ao longo dos anos, né? Então, produtividade florestal é você conseguir ter naquele mesmo espaço mais metros cúbicos de floresta, de árvore. Né? Então, dentro daquele mesmo espaço, você saiu lá de década de 80, de 40 reais o metro cúbico, para hoje está a um valor de 52 toneladas por metro cúbico, né? de produtividade florestal. Esse ganho florestal, ou seja, esse a mais que a gente conseguiu fazer de floresta, né, gerou a matéria-prima para a gente fazer uma troca de óleo por biomassa dentro lá da planta de Agudos. Então, veja, essa produtividade, né, que foi responsável, né, para a gente poder ter essa matéria-prima que a gente não tinha, sem acidente florestal a gente não conseguiria fazer essa troca, e essa troca trouxe uma energia muito mais sustentável, muito mais renovável para dentro da nossa própria planta. Perfeito. Né? Então, um exemplo de como a produtividade pode gerar, né, melhorias para o meio ambiente e sustentabilidade para o negócio. Legal, muito bom, maravilha. Bom, Guilherme, vou te agradecer essa ótima conversa que a gente teve, acho que bem esclarecedora, acho que você trouxe ótimos exemplos quando a gente fala de soluções baseadas na natureza. Obrigada, em nome da Exame, mais uma vez, por ter participado aqui dessa conversa. Olha, bom, queria agradecer a Exame pelo convite, a Mari aqui por estar mediando essa conversa. Foi muito prazeroso e acho que, de novo, né, para quem não estava muito acostumado com esse tema de soluções baseadas na natureza, fiquem atentos que cada vez mais vai aparecer. E, de novo, né, não para uma coisa regulatória chata que a gente tem que olhar, não, é para uma coisa que vai ter soluções boas, eficientes e financeiramente melhores que a gente vai conseguir extrair, vamos dizer assim, da natureza. Então, acho que é muito legal, um tema super relevante aí e tudo a ver com o ESG Summit da Exame que está acontecendo esse mês de junho. Com certeza, gente. E é isso. Bom, vou me despedir aqui também de vocês. Continuem acompanhando a gente. Tem uma série de diálogos super interessantes, temas, enfim, dos mais diversos. Espero que você possa acompanhar aqui. Obrigada mais uma vez.